Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que nós devemos fazer para ligar o relé de aspecto H2, né? E nós pegamos uma unidade e vamos mostrar como é que nós fazemos essa ligação no relé em sinais que tem apenas uma unidade. E depois nós vamos mostrar como são feitas essas ligações em sinais com mais de uma unidade, tá ok? Então vamos lá. Então, como nós falamos, nós vamos mostrar para vocês aqui como é que nós fazemos a ligação no relé de aspecto H2, né? Então nós fizemos aqui um desenho mostrando a parte traseira do relé para poder facilitar no entendimento. E aqui nós temos todos os terminais que nós vamos ver lá no H2. Temos os dois terminais externos, que são os terminais que vão fazer a alimentação da lâmpada, né, de 12 volts, que nós temos lá no sinal. Esses dois do centro aqui, o A+, e o A-, é a alimentação, onde vai entrar a alimentação da bobina do relé, que vai movimentar o leque, né, para dar os aspectos. E aqui nós temos os contatos, né, internos do relé. É o contato do amarelo, quando o sinal estiver no aspecto amarelo, esses contatos que vão abrir e fechar. E aqui o contato do verde, que vai abrir e fechar quando o sinal estiver no aspecto verde, tá bom? Então nós vamos mostrar aqui as 7 linhas que vão ser ligadas aqui nesse relé. Normalmente nós temos essas 7 linhas quando o sinal é de apenas uma unidade, né? Então nós temos aqui, nós vamos identificar aqui o nosso BX12, que é o nosso GE, e o NGE, que é a alimentação da lâmpada. Então nós estamos identificar esses dois cabos lá no sinal, essas duas linhas. Temos que identificar a linha do G e do NG, que é a alimentação do sinal, né, que é o que vem para alimentar o sinal, para dar condição de abertura do sinal. E temos aqui o nosso B10, ou B12, ou B24, ou BX110, isso vai depender do relé que nós vamos alimentar. Então vou botar aqui o nosso B12, tá? E nós temos a volta, né, que são os que vão alimentar os nossos relés repetidores, né, o nosso PCR, que é o repetidor do sinal aberto, e o nosso RGPR, ou RP, que é o nosso relé que repete o aspecto do sinal vermelho. Então tem aqui as nossas 7 linhas, né? O GE e NGE, que é da iluminação, o G e NG, que é da bobina do sinal, vai alimentar lá o sinal, o B12, que vai alimentar esses dois relés através dos contatos do H2, tá bom? Então vamos começar a fazer a ligação. Então depois de identificar essas linhas, nós vamos pegar o GE e o NGE e nós vamos ligar aqui na iluminação, ó. Então o GE pode entrar aqui ou lá, tá? Isso aí não tem polaridade não. E o NGE ligado aqui. Então nós já ligamos agora o nosso B12, né? O nosso BX12, que vem lá da locação ou do nosso RI, o BX12 para alimentar a lâmpada, tá? E o GNG? O GNG nós vamos sempre pegar o positivo, que é o G, ligar no A-. E o NG, ele vai ser ligado no A+. Então é dessa forma que é ligada. O G é ligado no A- e o NG no A+, né? Quando faz a inversão de polaridade para poder dar o amarelo e o verde. Então é dessa forma que funciona, tá? E o nosso B12? O nosso B12 ele pode entrar no terminal 3 ou no terminal 6. Isso vai depender da instalação que você fizer. Se ele entrar no 3, eu vou ter que ter uma ponte de 2 para 6. E se ele entrar no 6, eu vou ter que ter uma ponte de 4 para 3, tá? Então é só você olhar. A ponte é de onde? De 2 para 6? Então o B12, a alimentação dos relés, está entrando no contato 3. Se a ponte for de 4 para 3, a alimentação está entrando no 6, tá? Nesse aqui eu vou entrar com a alimentação no 3. Então o B12 aqui, ó, ele vai entrar aqui, ó, no contato 3. Tá?
Entrando no 3, eu tenho que ter uma ponte, vocês vão ver que vai ter uma ponte de 2 para 6, tá? E a saída do RP vai sair aqui no 4, ó. Então o RP vai estar sendo alimentado aqui pelo terminal 4, tá? E o PCR vai ser alimentado aqui, ó, através do contato 5. Vai sair, a alimentação dele vai sair daqui, do contato 5, ó. Contato 5. E sempre vai ter uma ponte de 1 para 5. Bom, está feita a nossa instalação do nosso H2, né? O GE e NGE vai entrar aqui nos dois terminais da extremidade, alimentando a lâmpada. O G e NG, o G vai entrar no A- e o NG no A+, sempre assim. Vou ter uma ponte de 1 para 5 e uma ponte de 2 para 6. Então, o B12 vai entrar aqui no contato 3, é B12 porque o relé é de 12 volts. Se fosse um relé de 24, seria o B24, e assim por diante, tá? Vai entrar aqui no contato 3, né? E a saída do RP vai sair aqui no contato 4, alimentando lá o RP, monitorando o sinal vermelho. E o PCR vai sair aqui do contato 5. Então é dessa forma que nós fazemos a ligação. Agora, ó, quando o sinal estiver fechado, está fechado 3 com 2 e 4 com 6. Então o RP vem aqui, ó, e alimenta lá o nosso RP. Quando o sinal abre amarelo, ó, fecha 3 com 1. Fechando 3 com 1, vai alimentar quem? O PCR, derrubando o RP. Quando o sinal der o aspecto verde, o 3 volta para o 2 e o 6 fecha com 5. Aí o PCR vai ser alimentado aqui através do contato 6 com 5. Aí já alimenta lá o PCR. E o RP vai ficar embaixo. Quando o sinal ficar vermelho, volta a fechar o 6 com 4. E o 3 com 2, que já estava fechado, vai alimentar quem? O nosso RP. Ok, pessoal? Então é dessa forma que nós fazemos a alimentação, a ligação do relé H2. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. Bom, pessoal, agora que nós vimos como é que nós devemos fazer para ligar os cabos, né, as linhas do sinal H2 aqui no sinal, nós vamos mostrar agora para vocês como é que são feitas essas ligações lá no circuito elétrico mesmo, né? Mostrando lá o desenho dos contatos, né, do relé, a bobina, né, e a entrada aqui da alimentação da iluminação, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, então nós mostramos lá para vocês como é que nós fazíamos a ligação no relé em si, né? Nós mostramos a parte traseira do relé com a fiação sendo ligada lá. E agora aqui nós vamos mostrar para vocês essa ligação em circuito, né? Como se fosse o desenho mesmo que vocês encontram lá na planta, né? Então, ó, o G e o NG, que nós mostramos que vai alimentar a bobina do relé, o G vai entrar no A-, né? Nós mostramos lá, e o NG vai entrar onde? No A+. Então, nós ligamos lá na parte traseira, que seria o circuito, né? Que vocês estariam vendo lá no desenho, né? E aqui o nosso BX12, que vai alimentar quem? Vai alimentar a nossa lâmpada, que vai entrar lá no contato F. Nós mostramos lá, né? Isso aqui nós não vamos encontrar no circuito, essa letra F, tá? Eu botei aqui só para poder facilitar para vocês. E aqui seria a aranha do sinal, seria aqueles contatos que nós vimos lá, né? O contato 1, o 2 e o 3 do Y, né? E o 4, 5 e 6 do G, tá? Aí o que nós falamos? Nós falamos que o nosso B12, que seria a nossa alimentação dos nossos relés repetidores, entraria onde? No contato 3. Então está aqui, ó, entrando aqui no contato 3. E se está entrando no contato 3, eu vou ter uma ponte de 2 para 6. Se estivesse entrando no 6, eu teria uma ponte de 4 para 3, mas não. Então aquela ponte que nós vimos lá, lembra que nós vimos lá uma ponte que nós colocamos aqui, ó, de 2 para 6. Por quê? Porque a alimentação está entrando no 3. E tem uma ponte também de 1 para 5, correto? E o RP sai de onde? Sai do contato 4. Nós mostramos lá para vocês. Então lá sai do contato 4. E o PCR sai do contato 5.
Poderia sair do 1? Também poderia, mas normalmente sai do 5, tá? Então tá aqui. Então essa foi a ligação que nós vimos lá no relé, né? na parte traseira do relé, e nós estamos trazendo aqui para mostrar a vocês como é que são feitas isso no circuito, tá? Então, ó, vou mostrar como é que é alimentado aqui o nosso PCR e o nosso RP, ó. O B12, ó, vai entrar aqui no contato 3, se o sinal estiver vermelho, ó, vai sair aqui no 2, o 2 tem uma ponte para o 6 fechado com 4, alimenta o RP. E o PCR vai estar embaixo e o RP vai estar em cima. Quando o sinal dá amarelo, ó, o 3 ó, vai fechar aqui, ó, com 1, abrindo esse contato. Então, fechando com 1, ó, através da ponte, contato 5 fechado, alimenta quem? O PCR e derruba o RP. Quando o sinal dá verde, esse 3 volta a fechar com 2 e o 6 fecha com 5. Aí a alimentação do B12 ó, vem aqui, passa aqui, e do 6 fecha com 5, e do 5 ó, alimenta o PCR. Então toda vez que o sinal está amarelo ou verde, o PCR vai estar em cima e o RP embaixo. Quando o sinal estiver vermelho, 3 continua fechado com 2, 6 volta a fechar com 4, alimenta o RP e derruba o PCR. Então é dessa forma que funciona, tá bom? Então pessoal, espero que vocês tenham entendido. Aqui seria a aranha do sinal. Próximo vídeo nós vamos mostrar esse mesmo circuito com mais de uma unidade, para que vocês possam entender como é que são feitas a alimentação desses relés quando o sinal tiver mais de uma unidade, tá bom? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos para todos e até o próximo vídeo.